Já pararam para pensar que uma cidadezinha quase esquecida pelo tempo poderia ser o berço e o túmulo de um dos heróis mais fortes da história? Pois é, hoje a gente vai viajar para a antiga Zorá. O nome talvez não soe familiar para muita gente, mas a história dela, essa tá para sempre ligada a uma lenda de pura força e heroísmo. E aqui que a história de Zorá fica fascinante. Pensa só, uma cidade pequena, quase em um pontinho no mapa, mas que se tornou o ponto de partida para uma figura, assim, de proporções míticas. É um contraste e tanto, né? Então, a grande pergunta é essa: como é que esse lugar tão pequeno produziu um dos homens mais fortes da história? Como Zorá, uma cidade que vivia ali na linha de frente de um conflito sem fim, deu origem a ninguém menos que Sansão? A resposta, olha, revela muita coisa sobre a própria cidade. Então, vamos começar pelo começo, né? O principal motivo pelo qual a gente ainda fala de Zora hoje em dia é, sem dúvida, essa conexão inseparável com a vida de Sansão. Para a gente entender Zorá, a gente precisa olhar para o mapa. Ela não era só o lugar onde Sansão nasceu e foi enterrado, não. Era uma cidade de fronteira, sabe? Ficava ali na região da Cefelá, bem na divisa com o território filisteu. E o que isso quer dizer? Que a vida ali era marcada por uma tensão constante, com conflitos armados acontecendo toda hora. Viver em Zorá era basicamente viver sempre na defensiva. Agora, a história de como Zorá surgiu tem um detalhe bem interessante. Ela não foi sempre uma fortaleza israelita. Na verdade, a posse da cidade mudou de mãos de um jeito bem curioso. Antes da chegada dos israelitas, Zorá era um lugar bem simples. Imagina um pequeno vilarejo, sabe? Com algumas casas, habitado por fazendeiros e pastores cananeus. Pelo que tudo indica, a conquista dela não foi nenhuma grande batalha, o que sugere que era um alvo fácil, com pouca ou nenhuma defesa. E é aqui que a história fica intrigante. Depois da conquista, a terra foi dada para a tribo de Judá. Só que quem acabou se estabelecendo lá de fato foram os membros da tribo de Dan. Ué, mas por quê? Bom, a explicação mais provável que os estudiosos dão é bem prática, na verdade. Pensa assim, a tribo de Judá tinha terra de sobra, mas pouca gente para ocupar tudo aquilo. Já a tribo de Dan tinha o problema oposto, muita gente para pouco espaço. Então, essa transferência de Zora para a tribo de Dan parece ter sido uma solução bem lógica para resolver esse desequilíbrio, né? Certo, vamos voltar a falar do Sansão. Porque Zorá é o cenário de dois momentos cruciais da vida dele: o começo e o fim. Foi ali, nos campos perto de Zorá, que a história do Sansão começou de um jeito, bem, milagroso. Um anjo apareceu para os pais dele, Manoá e sua esposa, que não conseguia ter filhos, e anunciou que eles teriam um menino. E não um menino qualquer, um menino que daria o primeiro passo para libertar Israel dos filisteus. O palco para a lenda estava montado ali mesmo. E de um jeito quase poético, a história termina exatamente onde começou. Depois daquela morte trágica e heróica lá em Gaza, a família de Sansão trouxe o corpo dele de volta para casa. Ele foi enterrado no túmulo do pai, fechando o ciclo dessa vida extraordinária bem na terra que o viu nascer. Mas olha, a importância de Zorá vai muito além do Sansão, viu? A cidade tinha um papel estratégico, um papel militar que era fundamental tanto para a sobrevivência quanto para a expansão de Israel. E essa função militar foi mudando com o tempo. Foi de Zorá que a tribo de Dan mandou espiões para procurar mais terra, o que acabou levando à conquista de um novo território. Bem mais tarde, quando o reino de Israel se dividiu, o rei Roboão reforçou as defesas de Zorá, transformando a cidade num posto militar super importante, cheio de soldados e armas para proteger a fronteira do reino de Judá. E como acontece com muitas cidades antigas, a história de Zorá é uma montanha russa. Tem ascensão, tem queda e, o que é mais impressionante, tem muita resiliência. A expansão do Império Babilônico foi um golpe duro para muitas cidades, e Zora, infelizmente, não foi exceção. Seus moradores foram levados como prisioneiros, e a cidade, que antes era um ponto de defesa tão importante, acabou abandonada, em ruínas. Mas a história não acaba aí, não. Quando o exílio terminou, o povo de Israel voltou. E Zora, mostrando uma resiliência incrível, foi uma das poucas cidades que foram repovoadas e reconstruídas. O pessoal voltou e ergueu a cidade de novo. Agora vamos dar um salto no tempo e ver como essa história antiga ainda está viva hoje em dia, graças à arqueologia e à vida que continua pulsando na região. E a arqueologia vem para confirmar tudo isso. As escavações no local, que hoje é chamado de Tel Tzora, encontraram de tudo.
túmulos antigos, cisternas para guardar água e, olha que interessante, prensas de vinho, o que já dá uma boa pista sobre a economia da cidade. E isso nos leva a uma conexão simplesmente incrível. No mesmo lugar da antiga Zorá, hoje existe o Kibbutz Sara. E adivinha qual é uma das principais atividades econômicas deles? Exato, a produção de vinho. É uma continuação direta de uma tradição de milhares de anos que a gente só sabe que existia por causa daquelas prensas antigas que os arqueólogos encontraram. É fantástico. E para a gente fechar essa nossa jornada, vamos dar uma olhada no nome. Em hebraico, Zorá tem um significado muito bonito. Quer dizer esplendor ou aquela que se levanta com o sol. Um nome super poético para uma cidade guerreira que ficava lá no alto das colinas. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história de Zorá é um lembrete poderoso de que até os menores pontinhos no mapa podem esconder histórias gigantescas. Fica a pergunta: quantos outros lugares de esplendor como Zorá estão por aí, escondidos nas páginas da história, só esperando para serem redescobertos?